E agora continuamos a nossa conversa com a Amaury Donadon sobre varejo. Bem, gente, nós tivemos na última conversa com a Amaury Donadon, obrigado pela tua participação de novo, Amaury, sobre a questão do metro quadrado, né? Como que o varejo pode melhorar isso, alguns dos conceitos, como é que isso funciona na loja, mas aí ficou faltando a gente falar de alguns casos que a gente tinha pensado, mas a conversa foi muito boa, então agora estamos dando continuidade a esse assunto sobre a questão de você que está empreendendo na área de varejo, de alguns exemplos que estão acontecendo no Brasil, que são grandes exemplos, assim, ideias legais e inovadoras. Amaury, seja bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, estamos à disposição aqui. Amaury, a gente citou alguns casos, né? Vamos pegar um dos casos que a gente estava conversando agora, uma loja de óculos que trabalha no shopping. Qual que é a ideia? A ideia não é falar o nome da loja, tá, gente? Só para vocês saberem. Mas só para dizer como é que ela tem trabalhado. Como é que funciona essa operação? Essa operação de varejo ela foi muito estruturada, estudada, para entrar na regra de shoppings, que na verdade é a regra do comércio de rua também, só que não tão aberta, né? Que é o seguinte, se a regra é metro quadrado, o que eu posso buscar quando eu tenho um item pequeno como óculos? Eu quero o menor metro quadrado possível, menor utilização do espaço meu interno, que é o espaço comum, você já vai pagar mesmo, todas as operações vão pagar. Só que é por metro quadrado, então você pega a menor loja possível, ou então você cria um display, um dispositivo no meio do corredor do shopping. Tipo um quiosque, né, por exemplo? Um quiosque menor possível, dentro dessa regra de metro quadrado, e daí a dica que às vezes é muito bem posicionado, porque você consegue às vezes de uma loja fazer duas no shopping. Nessa situação com outro parceiro que você pode fazer também, chega duas franquias, divide uma loja, o shopping vai receber mais e você por metro quadrado você vai pagar menos. Então a ideia, por exemplo, nesse caso do óculos é um item leve, de pequeno volume, que você pode colocar assim numa loja pequena. Então a ideia, como já foi montado no caso dessa situação que a gente está citando, uma loja pequena com pouco funcionário também. Então custo baixo mas um giro muito rápido de mercadoria também. Isso, como nós estamos falando do mercado formal, a loja do shopping é uma loja formalizada, o funcionário no Brasil, ele ganha pouco, mas ele é caro, né? Para o lojista, porque os encargos sobre o salário é o dobro do salário, né? Então por isso que às vezes a gente fala em salário e fala em encargos de quem paga o salário. Então quanto menos trabalhadores você tiver naquela operação de varejo, maior o resultado. E maior o resultado, inclusive, para o trabalhador que é comissionado. Então ele também tem um maior resultado. Como você faz isso? Se você tiver um display, que é o caso que nós estamos falando aqui dessa operação de varejo, se você tiver um display de autoatendimento, o próprio cliente vai pegar, manusear, escolher e vai utilizar muito pouco. O vendedor está lá, mas ele dá ele só fica administrando ali, porque pode ter vários clientes, mas como você estimula o autoatendimento. Exatamente, porque cada minuto do vendedor tem um valor, tem um custo. Então ele vai utilizar muito menos minutos do que utilizaria numa loja tradicional, que você vai lá no espelhinho, olha um óculos, olha outro, então ele otimiza muito mais. Isso quer dizer que ele pode ter, como eu vi agora durante as festas do final do ano, muita gente dentro de uma operação dessa e poucos vendedores conseguindo atender todo mundo, porque na verdade as pessoas estavam se auto-atendendo. Uma outra tendência e uma outra dica para quem está nos assistindo aqui é o atacarejo. O que é o atacarejo? O atacarejo é a mistura do atacado com varejo. É você ter uma operação grande, né, que consegue ter rotatividade e custo do atacado, mas que também atenda o varejo. O atacarejo hoje é uma força no Brasil todo, é uma tendência em todos os setores de eletroeletrônicos, guloseimas, área supermercadista. Nós temos exemplos aqui em Maringá. Eu tenho um exemplo para falar da operação de varejo de São Paulo que vende guloseimas. Então, nessa guloseimas, eles têm lá 80% da venda desse atacarejo são só de 6 fábricas. Então, quer dizer, essas 6 fábricas compram as pontas de gôndola, pagam um valor semestral, né, um valor relativamente bom que ajuda a diminuir o custo do seu metro quadrado, coloca ali os seus repositores, né, e eles têm algumas estratégias para atender todo mundo. Por exemplo, aquela pessoa que vende o doce no carrinho, nos bairros, ele chega lá com muita moeda. Então eles têm lá um contador de moedas.
Então o tempo de contar moeda, ninguém conta moeda na mão. Então ele joga numa máquina, conta a moeda, ele tem lá 200, 300 reais, isso já vira mercadoria para ele, então rapidamente esse cliente... Já faz essa ajuda ao cliente. Esse cliente volta, porque é muito importante para ele estar lá no bairro, ele não pode estar ali perdendo seu tempo, então rapidamente ele consegue retornar, assim como uma logística de entrega em determinados pontos dos bairros onde essas pessoas vão pegar. Então ele atende do pequeno, do carrinho no bairro, ao grande. Então esse trânsito cria um giro muito grande de mercadoria com baixa lucratividade, com a venda das gôndolas, né? Mais o estacionamento, que ele daí precisa ter estacionamento, ele consegue otimizar nesse resultado, no final ele consegue ter um resultado positivo para a operação. O terceiro caso que a gente estava conversando aqui, que é muito interessante também, é o cara que criou a máquina de vender livro no Brasil. A gente sempre fala que o Brasil é um país que não lê, né? Mas no final das contas está dando muito certo essa ideia. O que ele fez nessa questão do livro? O conceito é o mesmo. O autoatendimento te dá um prazer, uma experiência de compra gostosa, que você quer manusear, quer ver o produto, né? Você também quer ter o bom atendimento de uma pessoa física, do atendente, alguém, mas você tem um espaço nessa experiência de compra, que é o autoatendimento. E foi exatamente a máquina de livro, você coloca lá uma moeda, sai o livro. Aí o valor bem baixo do livro, né? Você consegue ter um valor muito baixo, mais pessoas lerem, você tem uma produtividade, uma venda de livros muito maior. Isso, logicamente, que remete a outras questões, que não é só da venda, nós estamos falando da questão cultural, né? Questão educacional, então você se remete à melhoria na qualidade de vida cultural e educacional das pessoas. Então, você tem um ganho também aí sobre esse fator humano. Você citou também de uma experiência muito bem sucedida em São Paulo, do mercado municipal. Qual que foi a ideia em termos de varejo? Porque a gente está aqui compartilhando ideias, né, cases de varejo que estão dando certo no Brasil. Como é que foi esse modelo aí do Mercadão Municipal em São Paulo? Eu estou pelo menos há 8 anos falando em revitalização do comércio. O que é revitalização? Você tem uma avenida, como nós temos em Maringá, algumas ruas estão deterioradas, as calçadas quebradas, você não sente segurança em passar lá, porque é um ambiente meio estranho. Você revitaliza aquilo, volta o cliente, volta a prosperidade, você tem um ganho para o consumidor, para a sociedade, para o lojista, para o vendedor, para o comissionado, todos ganham nesse espaço. Maurício, olha, obrigado novamente, né? A gente percebe que esse assunto do varejo é um assunto muito rico e a participação do Silvio Amar no programa tem sido muito importante exatamente por essas dicas e levando esse conteúdo todo para toda a região sobre como ser um empreendedor, um bom empreendedor para quem está na área de varejo. Eu gostaria de agradecer novamente a tua participação e vamos estar em outras ocasiões conversando mais, inclusive sobre esse assunto da Santos Dumont. Nós vamos conversar em um programa aí já na sequência. Eu que agradeço, espero ter passado isso aí. As palavras que a gente tem a deixar para o nosso telespectador é inovação, tecnologia, criatividade. E é essa a palavra do varejo do momento. Obrigado.